referente à avaliação que nós temos que fazer a semana que vem, certo? Semana que vem é o prazo final para que todos os professores façam a avaliação. Eu vou precisar fazer com vocês uma avaliação de disciplina, tá? Então, uma de sociologia, uma de filosofia, uma de história, uma de geografia. Uma de geografia não, gente. Calma. Uma de história frente 1 e uma de história frente 2. O que eu vou fazer? Eu vou organizar uma avaliação para vocês em forma de teste pelo Google Forms, certo? Eu vou ver com a coordenação. Oi? Alguém falou? Acho que estava dando eco, professor, em algum celular junto. Tá. Então, o que eu vou fazer? Vou montar a avaliação das 4 disciplinas para vocês. Uma de história, uma de geografia, uma de... geografia de novo. Uma de história, frente 1, frente 2. Uma de filosofia, uma de sociologia. Eu vou ver com a coordenação do curso, do colégio, se eu posso colocar 6 ou 8 questões. Se a coordenação autorizar, eu vou fazer desta forma, tá? Valendo aí a nota de 0 a 10 para vocês. O que eu pensei? Fala aí para mim, né? Um de cada vez, por gentileza, quem fez o simulado e quem não fez o simulado. Eu fiz, senhor. Eu não Você fiz. fez, Carol? Eu fiz. Quem que não fez? O Nicolas, eu não fiz. O Nicolas não fez. Quem mais não fez? Eu não fiz. Bruno. Bruno? Não. Tá. Quem mais? Ô, Vicky, bom dia. Bom dia. Senhor, olha o chat da sala que estão falando lá. Eu fiz. A Maria Eduarda não fez. Tá, Maria Eduarda, bom dia. Maria Eduarda Marconi. Maria, você entrou um pouquinho depois, né? Tá, beleza. No chat, a Nayara fez, ok. Coloca aí no chat para mim, galerinha, quem fez, quem não fez. Fez o que, senhor? Que eu não tinha... Simulado. Ah, tá. Mas quem que tá falando, Maria Eduarda? Se a Maria Eduarda, que ela entrou depois, tá ok. Fica tranquila, Maria Eduarda. Deixa eu ajeitar o celular aqui que vai cair da escrivaninha. Deixa eu ver. Então, Eduardo, simulado é um simulado que foi feito presencial ainda, antes do final do sistema presencial, né? Antes da gente entrar na ideia da quarentena. Então, como você chegou na semana exata que parou, fica sossegada, tá? Fica tranquila aí quanto a essa questão. Dos presentes aqui, o Nicolas colocou que não fez, o Bruno falou no áudio para mim que não fez, né? O Arthur, ok. Maria Eduarda, fica sossegada, Maria Eduarda Marconi. Tá. A Melissa. Professor, o simulado foi bem naquela semana que estava começando a quarentena, então eu não fui porque minha mãe tá grávida e ela não deixou eu ir pra escola. Não, fechou. Eu também não fiz porque a mulher que me levava, ela disse que não ia levar os filhos, tudo, aí eu não consegui ir. Não, fica tranquilo, tá? Não, só para eu saber, porque é o seguinte. Por que eu estou perguntando para vocês? Porque o simulado cobrou o capítulo 1, 2 e 3, certo? Como o simulado cobrou o capítulo 1, 2 e 3, eu preparei a prova para vocês para o capítulo 4 e 5 das apostilas número 1. Deixa eu pegá-las aqui. História. Bruno. Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Quem está falando?
Paula. Ô, Paulo. O simulado, quem não fez, depois vai ter a oportunidade de fazer, ou a gente está vendo para todo mundo vai fazer esse primeiro, só que outro. A gente só está esperando a empresa disponibilizar, porque como é lá do Rio de Janeiro, as coisas lá estão bem mais difíceis que as da gente aqui. Então a gente tem que aguardar, tá bom? Não, perfeito. É que eu estou Ou, perguntando para... tranquilo. Ou Tá? então eles vão disponibilizar um outro simulado online para as crianças fazerem no sistema da Eleva mesmo. Tá bom? Não, perfeito, Paulo. Eu estava combinando com eles a questão referente às avaliações como simulado. Alguns que fizeram cobrou o capítulo 1, 2 e 3, eu vou cobrar o 4 e 5 da apostila. Tá bom. Se você quiser cobrar tudo, Depois eles matam eu. tadinho. Né? Que esperto, senhor. Tutu tá aí, hein? Oi? Toma cuidado, tu tá aí. É verdade, é verdade. Eu já brinquei com ele já às 7 da manhã, né? Eu tô calminho, senhor. Calminho. Ele tá calmo hoje. Bom, eu já vou começar a fazer explicações para vocês, tirar eventuais dúvidas. Fala uma coisa para mim. Quem está entendendo as aulas que eu estou gravando? Pode ser no chat, Eu. pode ser aqui. Eu tô Eu. entendendo. Fechou. Eu tô entendendo também. Não, beleza. Ô, gente, agora todos vocês têm meu WhatsApp, nós estamos no grupo ali junto com vocês. Vocês sabem que a qualquer momento vocês podem estar chamando eu no privado e perguntando alguma dúvida. Porém, eu vou tirando essas dúvidas ao longo do tempo, que eu vou tendo um tempinho aí para ir ajudando vocês, tá? Aí eu vou tirando essas eventuais dúvidas que vocês tenham, certo? Ok. Ok? Ok. Começando aqui, só para vocês verem a ideia de sociologia, o que eu vou passar para vocês na questão da prova, tá? Capítulo 4, nosso querido ilustre Durkheim, certo? E a ideia inicial do Karl Marx não vai ser todo o Karl Marx. Por quê? O Karl Marx continua na apostila 2, tá? Então vai falar um pouquinho da ideia do materialismo histórico, do trabalho e os diferentes modos de produção, certo? Aqui na questão de sociologia. Vou jogar ela para trás. Filosofia. Já abri no capítulo 4. Filosofia aqui, gente. A filosofia pré-socrática, certo? E o pensamento sofista. Vai falar um pouquinho do Tales de Mileto, um pouquinho do Heráclito de Efésio, tá? Pitágoras de Samos e o Parmênides de Eleia, tá? O que é a questão do sofismo e a importância dos sofistas na questão da democracia aí, tá? Esse é o capítulo 4. Senhor. Oi, Arthur. É eu, senhor. É a Carol. Oi, Carol. A Souza tá sem WhatsApp. Aí eu mandei para ela agora o link. Ela pode entrar agora na aula? Claro que pode. Tá bom. Ô, Paula, bom dia. O Paulo... Não, tá ok, Paula. Eu vi aqui no grupo que ele colocou que ele não tá passando bem, que ele tá doente. Fica sossegada. Não é questão só do chat. O capítulo 5, nós vamos... Carol, para a menina que está sem celular, se vocês tiverem mais algum coleguinha que está sem celular, manda também, por favor, o link para eles entrarem. Já tô mandando. Tá? A questão aqui do sonho do pai da filosofia, tá? Então, aqui também é curtinho para vocês estudarem na questão de filosofia, certo? Para trás. Capítulo 4, História 1. A questão do Egito Antigo, tá? E a cultura, acho bem legal aqui, tá? Para vocês, certo? Depois a ideia do islamismo, certo? O surgimento das questões dos árabes ali, a expansão árabe,
toda essa estruturação da sociedade, tá? Toda a estruturação da sociedade dos árabes aí, para vocês estarem falando, beleza? Inclusive, eu pedi uma pesquisinha para vocês, sunitas e xiitas. Quem não entregou, galera, por gentileza, entregue, que eu preciso mandar todas as notas até amanhã para o CPM, para a secretaria, tá? Então, já estou corrigindo todas as coisas de vocês. Depois eu vou dar um parecer na própria plataforma do Classroom, tá? Tá aqui também. E a questão de História 2, vocês vão estudar a crise do Império Romano, né? A formação do sistema feudal, capítulo 5, né? Tudo que está aqui na apostila 5. Ô, Manu, bom dia! E o capítulo 4, que é Roma Antiga, o Império Romano, beleza? Gente, vocês têm alguma dúvida nos capítulos que eu passei para vocês da ideia das provas? Não, senhor. De boa? Tá de boa, senhor. Tô de boa. Senhor, Não. Oi. eu não tenho dúvida, mas depois você pode pôr no Classroom, porque eu não consegui anotar tudo. Eu coloquei no Classroom. Aí eu vou abrir o Classroom aqui. Ô, gente, como que eu mudo a câmera do celular para filmar a tela do notebook no sistema aqui? Vixe. Você tem que clicar para você apresentar, senhor. Mas você tem que estar na ligação pelo computador, senão não vai dar certo. Senão você vai apresentar a tela do celular. Muito bem. Muito bem. Não, então qualquer coisa eu viro a tela aqui, viro a câmera só para vocês verem. Aqui no Classroom de História, eu coloquei assim para vocês. Bom dia, galera, bom dia. Semana que vem precisamos fazer uma avaliação de cada disciplina. Na terça, 28, faremos uma avaliação de filosofia, capítulos 4 e 5. Uma de sociologia, capítulos 4 e 5. Na quinta, 30, faremos de história 1, capítulos 4 e 5. História 2, capítulos 4 e 5. Beleza? Beleza. Beleza. Ok. Eu pedi uma resenha, galera, de história 1 e de história 2 aqui para vocês, referente aos temas que eu apresentei na videoaula. O que é essa resenha? O que é essa ideia da resenha? Gente, não é para vocês escreverem uma Bíblia para mim, não, tá? Vocês assistiram a aula, compreendeu a aula, fechou. Bom, eu entendi, por exemplo, do sistema feudal. Já é bom que eu já explico uma ideia do sistema feudal para vocês. O que é a questão da estrutura do feudalismo, por exemplo? É importante ressaltar para vocês que o sistema feudal, ele começa na Idade Média. Nós vamos observar um dos pontos principais da formação do sistema feudal está relacionado diretamente a um seguinte detalhe. A sociedade, né, naquele exato momento, estava passando por grandes mudanças. Eu citei no vídeo a questão do êxodo urbano. Creio que vocês estavam falando muito na ideia do êxodo rural, certo? Certo. Sim. Sim. E êxodo urbano? O que é êxodo urbano, Arthurzinho? Oi, senhor. O que é êxodo urbano, Arthurzinho? Saída da cidade? Das áreas urbanas? Isso, Arthur. O Bruno soprou pro centro. Soprou não. Isso. Saída de Ô, centros senhor. urbanos. Ô, senhor, essa resenha que você pediu, em vez Oi. de fazer uma resenha, pode fazer um texto? Oi, Arthur. Mas resenha é um texto. Só que, tipo, quando você pesquisa Pode, pra você Arthur, fazer fica à resenha... vontade. É um Então texto. tá. Cortou, Arthur. Oi? Cortou o que você ia falar. É que quando você, tipo, eu fui pesquisar como é que faz resenha, essas coisas, você tem que falar do autor. Quando você vai fazer alguma sim. resenha, só que não tem nenhum autor. Não. Pode fazer um resumo, um textinho ali, tranquilinho. Faz um resumo da só- videoaula dele. Mas, tipo, Isso. resume o que ele Porque falou na videoaula. Bruno... Oi? Não, eu tava falando pra ele fazer um resumo da videoaula, que é se basear nas coisas que você Ou tinha mesmo falado. tem na apostila. Isso. Aqui, ó.
Já que eu não consigo virar a tela do computador para mostrar o slide, né? Ó, basicamente, são esses pedacinhos aqui, tá? Até onde eu tinha preparado. Então, o que que acontece? Dentro desses pedacinhos aqui, o que que seria interessante? Vocês assistirem o trechinho que eu vim explicando, que eu estava comentando um pouquinho com vocês da estruturação do sistema feudal, já eu finalizo isso, e vocês vêm fazendo, por exemplo, o que que é a ideia inicial da formação. Vamos observar, período da Idade Média. O Império Romano, o Império Carolíngio, eles estavam chegando ao fim na Europa. Principalmente porque nós vamos observar uma grande quantidade de invasões dos povos bárbaros dentro desses impérios. O que que acontece? Conforme eles vão invadindo esses impérios, nós vamos observar que vai começar a haver uma grande insegurança dentro desses territórios. Os guerreiros, os cavaleiros que eram responsáveis pela segurança dos impérios citados, já não eram mais em tão grande quantidade devido à extensão destes impérios citados, o que vão torná-los inseguros. E o que que as pessoas fazem? Elas começam a sair dos centros urbanos e irem procurar moradia em locais. E o que que surge dentro da Europa nesse exato momento? O sistema de colonato. Quando a gente pensa na ideia do sistema de colonato, galera, ele vai ser uma modificação do sistema de escravidão. Por quê? As pessoas, elas vão até essas grandes propriedades rurais, essas grandes fazendas que serão chamadas de feudo, e elas são cercadas. Eles conversam com o nobre, né, e fazem o seguinte acordo. O nobre deixa eles morarem lá, dá segurança para eles, em troca disso, a gente observa que os servos, né, essas pessoas se transformam em servos, e eles vão dar alguns impostos para o senhor feudal, inclusive para usar ferramentas. Tá? Os únicos responsáveis pelo trabalho dentro da estrutura feudal, a gente observa que está relacionado diretamente aos servos. É os servos que trabalham na questão da agricultura. Os nobres, eles não trabalham, né? A gente observa que eles não vão trabalhar na ideia da agricultura. Então, nós vemos toda essa situação e toda essa estruturação dentro ali do sistema feudal. Nós vamos ver a relação também do chamado comitatus. O que é essa ideia do comitatus? A gente observa que isso vai estar relacionado diretamente à relação dos cavaleiros. Os cavaleiros são simplesmente os guerreiros, e dos senhores feudais e dos nobres. Por quê? Dentro dessa ideia, é a questão da fidelidade desses guerreiros aos nobres que vão fazer com que cresça a estrutura do sistema feudal. Tá? Basicamente, essa ideia que a gente vai observar inicialmente da estrutura de formação de um feudo. A gente observa toda essa questão da estruturação ali do feudo para que haja essa necessidade ali e essa formação, beleza? Dá um joinha aí para mim, galera. Ok. Professor. Oi, Pedro. Oi, Pedro, não. Você pode explicar rapidinho o que foi e como que acabou o Império Carolíngio? Falo. Ó, só para vocês acompanharem. Pegar, que aí vocês acompanhem junto comigo aqui na apostila. Romano. Gente, eu vou pegar o slide aqui e eu mando o slide para vocês depois no grupo, que para mim fica mais fácil, certo? Eu não vou ficar caçando aqui na apostila, não. Deixa eu achar o slide aqui.
Nossa, meu computador está lento. Não está mais lento porque não tem espaço. Galera, quem perguntou? O Bruno, do Fim do Império, o Nicolas. Fui eu, Bruno. Bruno. Bruno, tá. Ó, depois vocês me cobram no WhatsApp que eu vou mandar o slide para vocês aqui, tá? Ô, gente, agora Júlia, isso, agora eu tava falando da apostila 2, tá? Eu vou voltar um pouquinho na questão referente à apostila 1 aí com vocês, beleza? Professor, Quem tá falando? Oi. o Alan tá pedindo para você ler o chat. Leio. Chat. Maria Eduarda, tal. Cadê o qual Alan digitou? Ele fez a mesma pergunta que a Ah. Júlia, que é na apostila 2. Não, sim. Isso, eu estava falando da apostila 2, Alan. Era capítulo 6, página 47. Agora eu volto aqui, vou falar um pouquinho do final do Império Carolíngio, depois eu mando o slide para vocês, beleza? Gente, tá faltando o Paulo que está doente, e a Ayla não apareceu aqui na sala também? É isso? Só ela não acorda, não. Não tá nem aí. Tá. Fazer o quê, né? Gostaria Acho que que o todos Miguel estivessem também não tá presentes. faltando. Isso. É o Miguel, a Ayla e o Pedro, e o Paulo. Eu acho que tá faltando. Ó, Vicky, o Pedro, a Melissa, a Duda Tavares, a Eduarda Marconi, a Manu, a Letícia, a Júlia, a direção do curso, a Carol, o Arthurzinho, o Alan, o Bruno, a Nayara, Nay e o Nicolas. Beleza. Gente, eu quero que vocês observem o seguinte quando nós pensamos na questão do final do Império Carolíngio, né? Nós vamos observar a morte do Carlos Magno, que era o imperador carolíngio, que ocorre em 813. E dentro dessa questão da morte dele, vai ser passado o império para o seu filho, o Luís, né? Que vai ficar conhecido como Luís o Piedoso. O Luís ele vai governar até o ano de 840. Tá? O que vale ressaltar para vocês... Gente, eu vou colocar o boneco, meu cabelo tá ridículo. Precisava cortar de novo. Ou colocar cabelo, né? A Paula. Galera, aí é o seguinte. A gente vai observar, né, que o Luís o Piedoso, ele governava o Império Carolíngio com grande influência da igreja. Porém, ele ficou extremamente conhecido como um imperador, né, como um monarca extremamente fraco, né? A gente observa que as terras da igreja, os domínios senhorais, eles se livravam do poder central do Luís o Piedoso de forma extremamente simples e rápida. O Luís o Piedoso, em hipótese alguma, ele tinha uma questão relacionada aí diretamente a um poder de estar centralizando isso dentro do continente europeu. Então, o que acontece? Ele vai perdendo esses diversos domínios senhorais. O que eu quero que vocês entendam, galerinha, nessa questão aí de domínios senhorais? A gente vai observar o seguinte: os domínios senhorais vai estar relacionado a um detalhe, né? É o que vai dar origem ao filme. São as grandes propriedades de terra, né? Ali que são vinculadas. E a gente observa que essas fazendas, falando na linguagem de hoje, né,
na linguagem da história contemporânea, as grandes propriedades rurais, essas fazendas, elas simplesmente, né, vão se transformar nos feudos. E o que acontece? Conforme esses nobres, esses senhores, se livram do domínio do Luís o Piedoso, a gente vai observar que eles começam a ter um nome político dentro da sua propriedade. E o que surge também? Eles vão se livrando do poder central, né, das obrigações ali do poder central, do Luís o Piedoso. E conforme ele vai perdendo cada domínio senhoril, nós vamos observar que ele vai perdendo habitantes do seu império. Enquanto seu pai, Carlos Magno, conseguia manter todo esse domínio por boa vontade ou não dos participantes, a gente vai observar que o Luís Piedoso ele era fraco. Ele vai perder muitas pessoas e muitas quantidades de terra, o que vai contribuir para a queda do Império Carolíngio. Primeiro ponto, tá? Um dos pontos ali que a gente vai observar referente à questão do Império Carolíngio. E nós vamos observar, né, que esse exato período que eu estou falando para vocês, ele está relacionado ao século IX. No século IX, nós vamos observar uma série de invasões bárbaras acontecendo em toda a Europa Ocidental. Tá? O que é o povo bárbaro? O que vocês entendem por povo bárbaro, galerinha? Estrangeiro. Império Romano? Império Romano também. Estrangeiro. Vocês lembram do Império Romano Não quando a era gente fala romano, bárbaro, né? Oi? Não era Não era romano. romano. Isso. Alan, fala alguma coisa, Alan. Ou tá cochilando de novo? Eu já falei, senhor. Eu que falei estrangeiro. Ah, tá. Deixa eu ver. Galera, é o seguinte. Nós vamos observar, né, que esses povos, né, principalmente os povos vindos da Escandinávia, que eram os conhecidos vikings, né, eles começam a invadir e se espalharem por todas as áreas do continente europeu, inclusive no Império Carolíngio. E observar que conforme eles vão passando, né, eles vão espalhando a morte, eles vão matando os habitantes dos locais onde eles estão ali. Para vocês terem ideia, invadir, né, as zonas litorâneas atuais, dos países atuais, da Itália, da França, tá? A gente vai observar que eles vão estar invadindo o norte do continente africano, tá? Eles vão chegar até a Ásia Central, esses povos da Escandinávia, os conhecidos vikings, tá? Espalhando todo o terror. A gente vai observar que esse é o segundo item que vai contribuir para a queda do Império Carolíngio, tá? Então nós já vemos dois itens relacionados aí, quando, pensando na ideia do Império Carolíngio. Beleza? Todo mundo anotou esses dois itens? Sim. Tá dando senhora. para vocês entenderem? Sim. Sim. Sim, eu tô acompanhando pela apostila também. Não, fechou, Carol. Você sabe que eu gostei desse negócio dessa aula? É o segundo dia que eu estou usando essa plataforma, eu achei muito interessante, gostei muito, gente. Ela é boa mesmo. Olha, achei muito legal. Melhor que a sala Tô me de aula. sentindo... Oi? Melhor Eu que tô a me sala de sentindo no aula. Eu tô me sentindo no desenho dos Jetson. Jetson fala, aqueles lá do disco voador? Dos tecnológicos? Acho que sim, senhor. Né? A gente vai observar que com a morte do Luís o Piedoso, o seu império vai ser dividido em 3 partes entre os seus 3 filhos, baseados na questão referente ao Tratado de Verdun. Tá? O que acontece? Por que esse império ele acaba sendo dividido
em 3 partes aí. Nós vamos verificar que os 3, né, acabam não se organizando dentro do governo de um império, né? Eles acabam não conseguindo suceder seu pai. A gente vai observar dentro dessa ideia e dessa estrutura aí, né? Gente, a Paula mandou um recado para vocês no WhatsApp, que não é para vocês saírem do chat aqui da minha aula, tá? Na hora que finalizar, que a Vitória já vai entrar na mesma sala de aula. Fechou, molecada? Fechou. Ok, senhor. Deixa eu voltar. Beleza, senhor. Beleza. Galera, a gente vai observar, né, que o Império Carolíngio ele vai ser dividido em 3, né? Como chama o negócio que vai dividir o Império Carolíngio em 3? Chamado Tratado de Verdun, que vai ocorrer em 1843. O Carlos o Calvo vai ficar com a parte da França Ocidental, o que vai dar origem futuramente ao Reino da França e um pouquinho mais adiante ao país chamado França. O país que tem a Torre Eiffel, né? Sempre quando eu falo da Torre Eiffel, eu lembro daquela foto do Adolf Hitler na frente da Torre Eiffel. Eu não sei por que eu associei isso aí. Eu acho que eu gosto tanto da história da Segunda Guerra Mundial, eu sempre lembro da imagem da Torre Eiffel. A gente vai observar, né, o Luís Germânico, ele vai ficar com a parte da França Oriental, que vai ser atualmente a ideia da Alemanha, tá? E o Lotário, ele vai ficar com a França Central, né? Que ela vai ser repartida futuramente, após a sua morte nos anos 870, entre o Carlos e o Luís. Então, essa fragmentação vai fazer com que o Império Carolíngio, que estava fraco, continue a perder cada vez mais forças. Ao longo do tempo, os condes, os duques, os marqueses, todo o pessoal que tinha o título de nobreza ali, né, eles passam a exercer e influenciar o seu poder em Pequim. Quem está com dúvida? Alguma dúvida, molecada? Não. Não. Deixa eu colocar aqui. Aí é o seguinte, a gente vai observar que esse pessoal com o título de nobreza, eles passam a exercer um grande domínio nas possessões de terra que eles têm. Eles passam a exercer um grande domínio local, o que vai ajudar a dar origem no sistema feudal. Então a gente observa ali, né, que essas possessões de terra, a partir de 1877, eles passam a ser chamados de feudos. Quando a gente observa esses sistemas aí sendo chamados de feudos, nós vamos verificar também que eles passam a ter um domínio hereditário. A posse desse feudo vai sendo passada de pai para filho ao desenrolar da história, tá? Então a gente sempre observa que isso vai ficar dentro, não vai ser comprado e ser vendido. Nesse exato momento aqui, a compra e a venda de terras, ela não consegue acontecer. Ela é simplesmente passada de pai para filho. Ela é uma coisa simplesmente hereditária, dentro da ideia da Europa medieval, da Europa da história antiga, tá? A gente observa essa questão aí. No ano de 1811, né, a gente observa que o Carlos, né, o rei Carlos o Simples, que ele vai ficar com a parte aqui da França Central, né, ele acaba sendo incapaz de parar, de barrar o ataque dos vikings. E o que acontece? Ele vai ceder o seu ducado, tá, o ducado da Normandia, tá, para os vikings, dando origem à dominação desse povo e surgindo os povos normandos. Beleza, galera? A gente vai observar que no ano de 1900 não. No ano de
911, tá? O fim da parte germânica do Império Carolíngio, ele também acontece com o falecimento do Luís, tá? Luís, o jovem, filho do Luís o Germânico. Em 1887 ele morre, tá? E ele vai ser o último carolíngio da chamada França Ocidental, né? E a gente vai observar que os aristocratas, né, a parte da elite ali, vai escolher o Conde de Paris para estar assumindo como rei, que vai ser o Capeto, tá? Que vai dar origem ao Império Capetíngio. Beleza, galera? Bruno, Alan, Carol, Nayara, Arthurzinho, Júlia, Letícia, Manu, Duda Marconi, Duda Tavares, Melissa, Nicolas, Pedro, Vicky. Deu para vocês entenderem? Sim. Sim, sir. Certo. Bruno, pergunta, Nicolas, galerinha, todos vocês. Ok. Julinha, tudo bem? Tá de Tudo bem, boa, sir. Tudo ok. Deixa eu abrir o chat aqui que tem um monte de pergunta. Sim. Gente, próximas dúvidas aí para a gente esclarecendo com vocês. E aí, gente? Não, senhor, tá de boa. Tá de boa? Uhum. Sir, Oi. essa avaliação, ela é feita pelo Google Classroom também? Ela vai ser feita pela plataforma que chama Google Forms. É para não Ele conseguir sair, né? Para, tipo, pesquisar essas coisas. Não, ela é feita pelo Google Forms. Aí, pelo que falaram no colégio, vocês têm que ficar na tela, né, da plataforma ali. Se vocês abrirem outra aba, já fecha automaticamente a aba que vocês estavam fazendo a prova. Ah, tá. Pelo que eu entendi, se você, vamos supor, Você trocar tô de aqui no- aba e ir pro Google, fecha na hora. Isso. É isso? Ah, tá. Isso. Porque aqui eu tô, por exemplo, eu tô falando no celular meu que eu uso na sala de aula, que eu levo, que vocês veem na sala de aula, né? Tem um outro celular aqui do lado que eles estão com o Estado tá mudando as coisas toda hora, então ele está aqui do lado, eu tô enxergando ele, depois eu assisto o que mandaram, e eu tô com o WhatsApp aberto. O WhatsApp é online aqui, então eu estou olhando se a Paula manda algum recado, se alguém manda alguma coisa, tá? Se eu sair, por exemplo, do WhatsApp, entrar no Classroom aqui, eu tirei o mouse de cima do WhatsApp e abri o Classroom, ele vai deixar a prova de vocês. Então vocês não podem sair. É a mesma coisa. Mas vai ter que deixar a câmera ligada, alguma coisa assim? Cara, você tá aí eu já não sei. Deixa eu falar com vocês. Não precisa deixar a câmera ligada, mas ela tem um tempo. Então, tipo, durante aquele tempo, por exemplo, eu vou fazer um Forms e eu vou usar um exemplo que eu vou deixar 30 minutos liberado para vocês. Aí depois eu travo, ninguém consegue fazer mais, tá? Então, quando eu falar assim, ó, a gente vai mandar um bilhetinho, a prova vai ser segunda, das 9 até as 9h30. Então, vocês têm aquele tempo para fazer. Ah, então vai ter um tempo. Automaticamente. E aquilo que o Bruno falou, se vocês saírem da tela ou se vocês atualizarem a tela, ele também vocês não conseguem mais voltar, tá bom? Tá bom. Então, ótimo. Tá bom. Ok, tchau, Paula. Mas eu vou orientando vocês, podem ficar tranquilos. Tá Ok. bom, tia. Tá? Obrigada, Bruno. Ok, Paula, obrigado. Galerinha, beleza? Dúvidas esclarecidas? Sim.
Fechou. Sim, senhor. Gente, então é o seguinte, eu vou fazer um negócio, uma provinha aí bem legal para vocês, tá? Só responder. Professor, no Oi. resumo da resenha, né? No resumo, pode fazer resumo em tópicos com os principais pontos que eu entendi? Pode, Ou é um Bruno? texto em prosa? Não, pode. Pode sim. Ok. Fica tranquilo. Ah, ah, deixa eu só escrever aqui. Pronto. Aqui, galera, podem fazer, eu quero só que vocês façam tipo um resuminho ali do que vocês entenderam, para ficar prático para vocês também amanhã ou depois estudar. Galera, creio que vocês sabem bem, né? A gente vai observar a questão referente ao seguinte. Como que vocês vão estudar para minhas disciplinas? Não tem segredo nenhum. É muito simples. Vocês vão pegar a apostila, né? Vão lendo a apostila e vão pega uma folha qualquer. Eu aqui na minha escrivaninha eu tenho um monte de rascunho. Pega e vão escrevendo, né? O que vocês vão entendendo. Vocês leram um parágrafo, parem, escrevam, eu entendi XYZ. Leu o outro parágrafo, eu entendi ABC. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, dessa maneira, vocês vão estudando e vão conseguindo gravar as coisas. Fica mais fácil vocês entenderem todas essas situações e essas intenções aí dentro da questão aí da história, tá? Então, galera, observem e façam toda essa questão dessa estruturação aí para vocês conseguirem estar estudando, tá? Quais dúvidas mais vocês têm, gente? Ô, senhor, sobre a resenha, tipo, na outra atividade eu coloquei imagens, pode colocar, né? Representando e tal, pode? Pode. Obrigada. Tá? Pode colocar. Fica sossegado, Carol. Fica Ok, obrigada, senhor. Galera, mais alguma... Não, beleza. Gente, mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Não, acho que só isso. Tranquilo. Tá de boa. Eu gostei muito, conforme eu falei para vocês, eu gostei muito da plataforma. Eu achei uma coisa muito prática da gente estar fazendo, da gente estar trocando ideia. E esse contato visual que nós temos aqui, gostei da iniciativa do colégio estar disponibilizando isso aí para a gente. Tá bom, gente? A Paula mandou o recado no grupo do WhatsApp de vocês. Não saiam da sala que a Verônica vai entrar, né, em alguns minutinhos na mesma sala de aula, tá? Então, gente... Na Vitória, senhor? Na Vitória? Eu acho que é. É tudo com um V, eu confundo o nome de toda essa mulherada, gente. Eu só não confundo